Apocalipse capítulo 8. Vamos ler o que diz o santo livro, Apocalipse 8, verso 1. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com o incensário de ouro, e foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Verso 5. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Deixa aberto aí em Apocalipse 8, não feche só os olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, diante de Ti nos colocamos essa noite, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade e da nossa dependência da Sua graça. E eu peço que a Sua graça encha todo este salão e tome mentes e corações cativas à Tua palavra. Que haja temor e tremor diante do santo livro, temor e tremor diante da pregação, temor e tremor diante do Santo Espírito que está entre nós. Deus, traz graça, quebrantamento, traz tremor diante daquele que é 3 vezes santo. Faz Teu reino avançar, receba a glória para Si e nos conforma a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Preste atenção aqui, irmãos, no que nós vamos falar aqui essa noite. Você sabe que o livro de Apocalipse, ou a carta, é um dos livros mais atuais que nós temos aqui em toda a Bíblia. Um dos livros mais propícios a serem ensinado, a ser ensinado, pregado nesse tempo. O livro de Apocalipse é atualíssimo, pois ele não retrata só de fatos que vão acontecer no futuro. Muito pelo contrário, o Apocalipse trata do passado, de coisas que já aconteceram. E muitas das coisas que tem nele descrito tratam do presente, coisas que estão acontecendo. Então, estudar o Apocalipse nesses dias faz muito bem à igreja, é muito saudável, porque ele está repleto de acontecimentos, de conselhos, advertências, conselhos para a igreja do nosso tempo. E nós, dado a condição da nossa sociedade, as oscilações que o mundo se encontra, nós temos que estar alertas e com os olhos fixos nessas palavras proféticas, para nós sabermos fazer a leitura dos tempos e então estarmos preparados para o retorno de Cristo. A igreja precisa estar edificada, alicerçada, crescendo em graça e conhecimento e em santificação, para que ela esteja preparada como noiva ataviada para o Cordeiro. E quando você olha para o cenário político, econômico, o cenário religioso, geográfico, geológico, você entende que o retorno de Cristo se aproxima. Por isso, eu tenho sido inclinado a este livro e a pregar sobre ele, para que o nosso coração venha encher-se de temor diante do que está acontecendo. Eu iniciei a leitura no capítulo 8. Capítulo 8 vai falar dos juízos de Deus sobre a terra e sobre o ímpio. Você tem que dividir o Apocalipse em ciclos de 7. Primeiro aqui, João trata das 7 igrejas do Apocalipse, que vai do capítulo 1 ao 3. Depois dos 7 selos,
que vai do capítulo 4 ao 7. Agora, do capítulo 8 ao 11, ele vai tratar das 7 trombetas. 7 trombetas. Os sete selos, o que são? João tem uma visão de um livro com 7 selos que ninguém podia abrir. São lacres. Esses selos, esses lacres e esses selos, esse livro, fala da história do mundo, da humanidade. Ninguém podia tocar e abrir esses selos. Ninguém detinha controle e domínio da história da humanidade. Então ele começa a chorar e um ancião diz: não chore, o cordeiro que foi morto, que venceu, ele é digno de tomar o livro e desatar os seus selos. Cristo, com a morte e ressurreição e ascensão aos céus, isso vai ser narrado nos capítulos anteriores, capítulo 5 principalmente, vai até aquele que está sentado no trono e está com o livro na mão. Ele sobe então e toma da mão daquele que está sentado o livro, e ele então começa a desatar os selos. O controle da humanidade, da história, está nas mãos de Cristo. E à medida que os selos estão sendo abertos, os acontecimentos vão se desenrolando, até que nós chegamos no 7º selo. O 7º selo é aberto, e ali há uma revelação. As 7 trombetas estão contidas no 7º selo. O 7º selo, ele vai revelar acontecimentos futuros. E esses acontecimentos estão na forma de 7 trombetas. E o capítulo 8 inicia então, dá início à fase das 7 trombetas. O 7º selo é aberto e começa uma trombeta após a outra. Que são essas 7 trombetas? Vão falar do juízo de Deus sobre a terra, sobre os ímpios, e o papel da igreja enquanto isso acontece. Enquanto a ira de Deus começa a ser despejada sobre a terra. E é sobre isso que eu quero falar aqui com você. Então, os relatos que aqui estão passando vão falar dos juízos de Deus sobre o ímpio. Começando no verso 1, capítulo 8. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, notem, ele é que tem o controle agora do livro e dos selos da história. Houve silêncio no céu cerca de meia hora. Veja só, a figura aqui que João está vendo, o livro foi escrito em 96 da era cristã, primeiro século da era cristã. João é o último membro do colégio apostólico vivo, o último dos 12 apóstolos vivos. Todos já tinham sido mortos, martirizados. João está com mais de 90 anos, está vivo, e ele é um preso. Ele está numa prisão política, numa ilha que fica a 40 quilômetros da cidade de Éfeso, a ilha de Patmos. E ali estão inimigos do Estado, estão políticos, estão assassinos e cristãos. Um dos presos é o apóstolo João, encarcerado nessa ilha. Na ilha, ele tem a inspiração de escrever o Apocalipse. E ele tem visões que ele vai vendo e escrevendo. A visão que ele tem no capítulo 8 começa no céu. Ele vê o cordeiro com o livro na mão e abrindo o último selo, o 7º selo. Mas há um fato interessante aqui. Quando o 7º selo é aberto, lá no céu, a Bíblia diz que o céu todo fica em silêncio. O céu todo fica em silêncio durante meia hora, por causa da abertura do 7º selo. Por que fica em silêncio? Qual é o motivo do silêncio? O silêncio ocorre muitas vezes quando você tem uma notícia alarmante. Quando alguém liga para você, ou quando você se depara com um fato, uma notícia muito drástica, trágica, a primeira reação que você tem é ficar em choque, estado de choque, e você fica mudo, emudecido.
foi exatamente o que aconteceu. O céu ficou em silêncio por causa dos fatos que foram vistos no 7º selo. E o que foi visto? As 7 trombetas. O que são 7 trombetas? Os juízos de Deus sobre esta terra. Os juízos de Deus sobre a terra serão tão grandes, tão intensos, que ao vê-los no céu, eles ficam pasmos e ficam emudecidos por causa do que vai vir sobre essa terra. Agora do verso 2 vai dizer outra coisa. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Quando o 7º selo é aberto, João vê 7 anjos se posicionando, e Deus dá a cada uma trombeta. 7 trombetas. A palavra trombeta aqui era muito conhecida desse povo, né, na época que foi escrita. A trombeta era o modo de fazer um anúncio. Quando um fato ia acontecer, quando um rei estava chegando, um general de alguma batalha, tudo era feito para anunciar através de trombetas. Trombetas são anúncios. Cada anjo vai tocar uma trombeta anunciando um fato, anunciando um acontecimento. Então são 7 acontecimentos, 7 anjos tocando 7 trombetas, mostrando 7 acontecimentos terríveis sobre a terra que hão de acontecer. Mas paralelo às 7 trombetas, há a participação da igreja aqui. Versos 3 ao 5, vamos ver. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Veja só, o incenso misturado com a oração dos santos, dentro do incensário do anjo. Dos santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Verso 4, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Verso 5, e o anjo tomou o incensário, que estava cheio da oração dos santos, com o incenso, e encheu de fogo do altar, e atirou sobre a terra. Após ele atirar, o que aconteceu? Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. O que acontece aqui? No capítulo 6, a igreja de Cristo está clamando, porque ela foi martirizada lá no céu. Até quando, ó soberano, não julga o sangue daqueles que foram mortos? E agora essas orações, chegou a hora delas serem respondidas. A ira de Deus sobre essa terra virá em resposta às orações dos santos. A igreja que tanto foi perseguida, machucada, zombada, humilhada, e clama, meu irmão, por justiça. Essas orações vão se misturar com os incensos do anjo, sendo colocado no incensário, e ela será jogada sobre a terra. Após ser jogada, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. A ira de Deus então começa a ser despejada. Por isso que a intercessão da igreja é muito importante. Quando a igreja ora, clama, quando a igreja está de joelhos, isso está se ajuntando com os decretos divinos em punir essa terra com a sua ira. E ela vem, uma das razões de Deus punir e despejar julgamento sobre a terra, é porque o ímpio sempre perseguiu a igreja do Senhor, hostilizou, maltratou, encarcerou e matou milhares de cristãos ao longo da história. Agora chegou a hora de Deus, junto com a oração da igreja, julgar essa terra. E ele vai julgar isso em forma de trombetas. Verso 6, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Agora os anjos se posicionam, cada um com a sua trombeta na mão, e eles vão tocar as 7 trombetas. As primeiras 4 trombetas, elas estão ligadas aos juízos de Deus sobre a natureza, sobre a terra, sobre a água, sobre rios, sobre a vegetação, sobre os corpos celestes. As últimas 3 trombetas estão ligadas ao juízo de Deus diretamente sobre o homem.
As primeiras 4 afetará o homem indiretamente, tocando na natureza. As últimas 3 ferirão o homem diretamente, tocando no próprio homem. Veja só, Apocalipse está narrando o juízo de Deus sobre a terra. Presta atenção. O juízo de Deus vem como? É igual quando um político, um delegado, um ministro de defesa resolve tomar uma providência. Como que ele toma? O Rio de Janeiro, por exemplo, tem crime todo dia. Aqui em Franca tem crime todo dia. Mas quando começa o nível de estupro, de aborto, de pedofilia, de assassino, ultrapassa os limites, o que o juiz, o presidente, o Senado faz? Aí toma uma medida. Aí entra com o exército do Rio de Janeiro e mete bala em todo mundo, bota todo mundo na cadeia. Assim é com o juízo de Deus. O pecado da humanidade está chegando em níveis tão altos, que quando ele atingir o limite, e nós estamos vendo essa carneficina sendo patrocinada, ideologia de gênero, aborto, lesbianismo, pedofilia, o homem está virando um monstro, e quando a iniquidade dele chegar a níveis insuportáveis, aí Deus pega o zíper do céu e descarrega a justiça dele nessa terra. E não está longe não. Os primeiros centímetros do zíper já estão abertos, viu? Por quê? Porque há 20, 30 anos atrás, seria impensável ver o que nós estamos vendo hoje. Seria inimaginável que a sociedade ia chegar a tal degradação. Então o que você vai ver aqui é um Deus que não é passível essa carneficina que acontece aqui embaixo. Não é um Deus que está pisando em nuvem, passeando lá, tocando harpa. É um Deus que está vendo aonde o ser humano pode chegar. E está igual um anzol, dando linha. Até ver onde que ele pode chegar. Quando ele chegar no limite, então Deus vai puxar em forma de ira. Vamos ver então a primeira trombeta. Verso 8. O segundo anjo tocou a trombeta. Não, verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo. Notem, não é saraiva de fogo, saraiva e fogo. Saraiva é chuva de granizo, gelo e fogo. E a saraiva e o fogo estava misturada com sangue. E foram tirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva. Isso aqui aponta para um dos juízos que Deus enviou sobre o Egito. Uma das pragas, a 8ª praga, a 7ª praga, foi chuva de fogo e saraiva. Só que aqui é chuva de fogo, saraiva e sangue. Sobre o quê? Sobre a vegetação. O primeiro juízo de Deus tem a ver com a fome. O mundo passará por uma grande fome. 1/3 da vegetação será queimada, consumida. Chuva de granizo, chuva de fogo. Agora, se você perguntar se isso aqui vai ser feito sobrenaturalmente, vão ser anjos que vão fazer isso, vão ser cataclismas espaciais, ou vai ser a própria natureza, o próprio descuido do homem que vai trazer isso, eu não sei. Uma erupção vulcânica pode trazer uma chuva de cinzas e queimar toda a vegetação, simples assim. Pode haver de fato meteoritos caindo e devastar toda a plantação. Mas o primeiro juízo de Deus vem em forma de quê? Consumir a maior parte da vegetação, plantas, florestas, pomares, todos serão consumidos. A primeira trombeta tem a ver com destruir a vida vegetal, 1/3 parte, tendo uma grande fome mundial. Faltará suprimento, faltará cereal, faltará trigo, faltará comida, porque serão consumidos pelo fogo, pelo gelo. Serão consumidos, meu irmão, talvez um aquecimento global, talvez o próprio sobrenatural de Deus. Plantações inteiras se perderão, não haverá fertilidade nos solos, essa terra gemerá de fome. E só você estudar isso,
Já muitos lugares não tem terra produtiva, há muitos lugares seca, aquecimento, frio, geadas, destroem plantações inteiras. Só que neste caso, será 1/3 de toda a vegetação, será consumida pelo fogo e pelo gelo. Segunda trombeta, verso 8, o segundo anjo tocou a trombeta, e como uma grande montanha ardendo em chamas, foi atirado o mar, cuja 1/3 se tornou sangue, e morreu a 1/3 da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 das embarcações. A segunda trombeta, ela vai ferir a água salgada, os mares, os oceanos. A Bíblia diz aqui que o anjo toca, e uma grande montanha ardendo em fogo cai nos oceanos, e ao cair, ela mata 1/3 da vida aquática, e destrói todas as embarcações. Talvez um grande meteoro vai colidir com os mares, ou talvez um grande vulcão, como você viu recentemente, lance a lava toda para o mar, e misturada com sangue. Por quê? Todas as embarcações vão naufragar, vão ser destruídas. O comércio da vida pesqueira vai ser afetado. Os animais aquáticos, baleias, golfinhos serão mortos. Os mares. O segundo juízo de Deus é aplicado na água salgada, nos oceanos. Não sei se isso é um meteoro caindo, não sei se é um anjo caindo, ou se é uma causa natural mesmo, mas à medida que o tempo passa, os oceanos serão afetados, as embarcações, por causa do impacto e as ondas de muitos pés, serão todas destruídas, e 1/3 dos animais marinhos serão mortos. Isso afetará o homem em quê? Na economia. Quantas coisas não chegam até nós através de containers e toneladas de containers dentro de navios? A economia mundial vai entrar em colapso, porque não vai haver mais tráfego marinho. A terceira trombeta, vamos ver, verso 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a 1/3 dos rios, e caiu do céu sobre a 1/3 dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo em tocha. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. A segunda trombeta fere a água salgada, a terceira fere a água doce. Diz que uma estrela ardendo, chamada Absinto, vai cair nos rios, e as águas ficarão amargas, impróprias para beber. Terceiro juízo, haverá falta de água potável no mundo. Isso aqui eu não preciso de profecia. A grande preocupação do século 20 e 21 não foi economia, não foi pólvora, não foi arma nuclear, vai haver água potável daqui a algumas décadas? É a grande discussão do século 20 e 21, já tem falta de água em muitos lugares do mundo. O juízo de Deus virá sobre essa terra, tirando água, os homens morrerão de sede, faltará água potável. E aqui não sei, talvez a água vai ser afetada com alguma componente químico, radioativo. Eu não sei se é de fato um meteoro, eu não sei se a lava vulcânica vão começar a espalhar resíduos contaminados, mas a água estará imprópria para o consumo, faltará água. E a Bíblia diz que os homens desmaiarão de terror pelas praças, desmaiarão de sede. Faltará água. E isso, vejam só, a Bíblia diz que tem alguém atirando lá, lançando lá. É Deus quem está fazendo isso. É Deus quem está punindo esse mundo perverso pelos seus crimes. Então haverá fome, falta de cereal, mantimento. Haverá colapso na economia, não haverá tráfego marinho. E haverá sede, as águas serão impróprias para o consumo.
Agora a quarta trombeta. A quarta trombeta é para quem está achando que é muito. Está achando que está pesado? Então vamos para a quarta. Verso 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse na sua parte, e não brilhasse tanto o dia como a noite. A quarta trombeta vai ferir os corpos celestes, sol, lua, estrelas. Não foi essa semana aí o maior eclipse aí dos últimos tempos? Essa terra ficará boa parte do dia na escuridão. Eclipses contínuos marcarão o juízo de Deus sobre essa terra. Veja só, o sol, a lua e as estrelas foram feridas para que escurecessem e não brilhassem mais como brilhavam. Meu irmão, vai acontecer colapsos até na nossa atmosfera, no sistema solar. Deus vai ferir isso, e cientificamente vocês já estão vendo isso. O quarto vem nos corpos celestes. Agora o verso 13, para quem reclamou. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Vem um anjo e diz: vocês estão alarmados? Vocês acham muitos? Aí vem um anjo para anunciar as 3 últimas trombetas e fala: ai, ai dos moradores da terra, por causa das 3 últimas trombetas. As 4 primeiras já foram terríveis. Se porventura tivesse alguém achando que era muito, que era grave, vem um anjo e diz: vocês não têm nem ideia do que vem. As primeiras 4 trombetas estão ferindo a terra e ferindo o homem indiretamente. As últimas 3 são todas para ferir diretamente o homem. Então vamos começar a primeira das últimas 3, a quinta trombeta. Por que será que o anjo, então vi uma águia, isso aqui é a figura de um anjo que tem estes traços no Antigo Testamento, e ele vai anunciar as 3 últimas, dando um triplo ai. Só tem algo que Deus repete 3 vezes na Bíblia: a santidade de Deus. Santo, santo, santo. A única coisa que ele repetiu de novo é ai, ai, ai. Por que será? Porque não tem nada mais ofendido em todos esses séculos que a santidade de Deus. Então a punição vem no mesmo grau da intensidade da santidade dele. Ai de quem ofendeu a Deus! Ai de quem pecou contra Deus! Ai de quem violou a lei de Deus! Então nós vamos para a quinta trombeta. Capítulo 9, verso 1. O quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e como fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como que tem os escorpiões na terra. São gafanhotos que estão saindo daqui. Agora vamos ver o verso 4. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Agora vamos ver quem são. O quinto anjo toca, é o primeiro ai dos 3 ais. A quinta trombeta. E ele vê uma estrela caída do céu na terra. Esse termo é usado para falar de anjos caídos. Ele vê um demônio caído, um demônio que desce do céu na terra, e foi dado ao demônio o poço e a chave do abismo. A palavra abismo aqui provavelmente vem de Hades, de Sheol, vem de Tártaros. Demônios que estão aprisionados
E essa estrela, provavelmente é Satanás. Foi permitido a Satanás abrir o inferno e tirar de lá uma nuvem de gafanhotos. Mas eles não são gafanhotos. Por que não são gafanhotos? Porque a Bíblia diz assim, que esses gafanhotos não vão comer milho, não vão comer trigo, eles não vão danificar a erva, eles vão apenas danificar o homem, ferir o homem. Logo, isso aqui não é gafanhoto, porque a comida do gafanhoto são ervas. Aqui uma descrição que a estrela cai do céu e abre o abismo, e assim como um enxame de gafanhotos, sai um enxame de demônios. Ele convoca demônios, ele tira do poço e do abismo demônios. Satanás chama os seus aliados, os seus exércitos de demônios. Para quê? Verso 4: e foi dito que não causasse dano à erva, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens. Quem são esses homens? Presta atenção. Os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Notem que os juízos de Deus não são para a igreja. Notem que esses gafanhotos não tocarão em nenhum crente. Notem que essas iras e essas trombetas não afetarão a igreja. Elas são para aqueles que não têm o selo, que não têm a marca. A marca da besta não é um feijão na mão, um arroz, não é um código de barra. Para com isso. Como que eu sei o que é a marca da besta? Tudo que o diabo faz é plágio do que Deus faz. O crente tem a marca. Você sabia que eu tenho a marca? A marca do crente é o selo, é o Espírito Santo. Os escorpiões aqui, os demônios, não poderão tocar em quem tem a marca de Deus, e quem tem o selo do Espírito Santo, em quem é salvo, é crente de verdade. Quem já não tem o selo do Espírito Santo, já tem a marca. O que é o selo do Espírito Santo? Uma mente renovada, que adora o Senhor. O que é a marca da besta? Uma mente, na mente e na mão. Uma mente que apoia o sistema. Uma mente que apoia a pedofilia, a ideologia de gênero, o marxismo cultural, o casamento homofetivo, a pena a legalização da maconha. Essa é a marca, uma mente corrompida que aceita o sistema ideológico, e a marca na mão, que apoia o sistema com a prática. Os gafanhotos virão para pegar esses que não têm o selo, que não têm o Espírito Santo, que não são salvos, mas que vivem conforme a ideologia desse mundo. O que acontece? Os juízos agora começam sobre o homem. Será um período de tanto tormento. Deus vai flagelar tanto, vai dar liberdade aos demônios que atormentem, que assolem, que oprimam aqueles que não têm o selo, os ímpios. Como são esses demônios? Como são esses gafanhotos? Olha o verso 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja na peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e barulho que as suas asas faziam era como barulho de carros, de muitos cavalos quando corre a peleja. Verso 10, tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder de causar dano aos homens por 5 meses. Aqui descreve os gafanhotos, para saber que não é gafanhoto normal. Gafanhoto não tem cavalo, não tem cabelo comprido, não tem cara de homem, não tem cauda de escorpião, não tem couraça, barulhos estridentes. João está descrevendo aqui personificações satânicas. Demônios do inferno, e eles terão autoridade de atormentar os homens 5 meses. Agora veja só, que demônios são esses aqui? Presta atenção. Quando Satanás, Lúcifer, caiu do céu, quando Jesus despojou ele, lançou ele em terra, ele veio com
com a legião com ele, 1/3 dos anjos cai com ele. Ele está falando que existe uma quantidade de demônios que foi aprisionada em abismos, estão presas em abismos. Se você ler a primeira carta de Pedro, está lá que Deus reservou aos espíritos em cadeias, tem demônios que foram aprisionados. Aqui no Apocalipse, são esses demônios, essa estrela que cai do céu, é dada a ele a chave, a autoridade, o direito de ir lá naquelas cadeias, que há milênios eles estão presos, e abrir e soltar esses demônios. São os demônios que aparecem só aqui em Apocalipse 8. Eles nunca tinham atuado, nunca tinham estado na terra, nunca tinham tentado ninguém, estavam presos. Mas agora é dado a essa estrela que cai do céu a chave desses abismos, a chave do Tártaros. A palavra Sheol quer dizer no hebraico sepultura, mundo dos mortos, inferno. Grego, a transliteração do hebraico Sheol, Hades, que quer dizer sepultura, mundo dos mortos. E tem uma palavra grega que é Tártaros. É uma palavra que encontra na carta de Pedro, que ela é designada para os espíritos que estão presos em abismos. E é este abismo que aquela estrela com a chave na mão vai abrir e soltar esses demônios. Agora, qual é a função deles? Essa é a 5ª trombeta. Juízos de Deus sobre esta terra. O que eles vão fazer? Verso 5. Foi-lhes também dado que não matassem os homens. Olha, eles não têm permissão para matar, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Verso 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. A esses demônios que saem do abismo, foi dado a eles não que matassem os homens, mas que os atormentasse. E aqui a ideia de 5 meses, quando você é picado por um escorpião, por uma cobra, a dor é terrível, ela é aguda. Mas à medida que o tempo passa, a dor vai amenizando. A ideia é que os demônios terão permissão para atormentar durante 6 meses. Significa não haverá alívio da dor. Significa que será um tormento contínuo, um tormento tão grande que os homens procurarão a morte, mas não encontrarão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. O que significa? Meu irmão, Deus entregará este mundo para ser torturado por Satanás. O mundo que tanto rejeitou ele, que tanto virou as costas para ele, que tanto pecou, agora receberá punição. E esses demônios vão oprimi-lo com tanta dor, com tanta tortura, com tanta opressão. E essa dor, esse sofrimento não se extinguirá. E o que é a ideia aqui? Homens buscarão a morte e não encontrarão, desejarão morrer e não, a morte fugirá deles. Eles vão, o espírito do erro estará tão forte neles, que eles até pensarão em se matar, mas não conseguirão se matar. Essa é a ideia. Não é que eles não podem pegar uma arma e dar o tiro e suicidar. Eles pensarão em suicídio, pensarão em tirar a vida, mas não conseguirão fazer isso. O diabo não permitirá que eles morram. Eles terão que sofrer, terão que ter vertigens, terão que ter urticárias, terão que ter crises, surtos, distúrbios, mas não irão morrer. Isso você já vê hoje. Tudo que está aqui você já vê traços. Pessoas perturbadas, doentes, que vivem crises terríveis, distúrbios terríveis, já começam a ser atormentadas pelos demônios. Quem os lidera? Verso 11. E tinham sobre eles como seu rei
O anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion, quer dizer destruidor e destruição. Esses demônios com cavalos, esses gafanhotos, serão dirigidos por um rei, e o nome está Abaddon no hebraico e Apolião no grego. Um quer dizer destruidor e destruição. Abaddon também é designado para falar abismo, inferno. Ou seja, este rei aqui, Abaddon e Apolião, provavelmente é a estrela que cai do céu com a chave do abismo. Satanás vem do abismo, onde estão aprisionadas essas miríades de anjos caídos, e ele os lidera no massacre, no tormento, nos juízos divinos contra essa humanidade. Quem que eles vão atormentar? Aquele que não tem o selo, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Vem cá. Você está achando que quem não tem o selo é quem está lá no boteco agora? É quem está lá agora traficando malas e malas de cocaína? Tem gente sentada aqui que não tem o selo. Eles também não têm, é certo que eles não têm. Mas tem gente aqui que não tem o selo. Estou falando de convertido, não estou falando de quem é batizado, quem tem carteirinha, quem ora em língua. Estou falando de quem é transformado, salvo. Vai passar por tudo isso aqui. Quem não é? Porque esses demônios terão permissão para tocar. Que mais? Olha o verso 12. Verso 12. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. O anjo anuncia o primeiro ai passou. É a 5ª trombeta. Agora vamos para o segundo ai. A 6ª trombeta. E o 6º anjo tocou a trombeta. E ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. O 6º anjo toca a 6ª trombeta. E João ouve uma voz. Ouve uma voz. E essa voz sai de 4 ângulos do altar de ouro. Isso aqui é uma figura do céu. João está vendo o céu. E quando o anjo toca a 6ª trombeta, João ouve a voz de Deus. Deus é quem fala. Deus é quem pronuncia algo. Vamos ver o que? Verso 14. Dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados juntos ao grande rio Eufrates. Opa! A 6ª trombeta, quando ela é soada, a ordem vem de Deus. Deus dá uma ordem lá do santuário, lá do trono, lá do céu. Qual é? João, anjos, lá perto do rio Eufrates. Rio Eufrates faz alusão aqui lá do Éden, a África Oriental. Tem um abismo lá. Naquele local tem um poço, tem um abismo. E tem 4 grandes príncipes, 4 grandes anjos. Quando fala anjo, tem o anjo bom e o anjo mau, porque demônio também é anjo, só que anjo caído. Existem 4 generais, 4 demônios de porte altíssimo, que estão aprisionados. E agora, nesse tempo dos juízos de Deus, eles serão soltos. E Deus dá uma ordem, solta os 4 grandes anjos que estão presos no rio Eufrates. E verso 15, foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados, olha só, para a hora, o dia, o mês e o ano, até aí. Eles estavam preparados para serem soltos exatamente quando Deus determinou. Eles têm um ano, eles têm um mês, eles têm uma hora, eles têm um dia exato para serem soltos. Primeiro, o que eu aprendo aqui?
Tudo está debaixo dos decretos divinos. Tudo está debaixo do controle. É Deus quem decreta e determina todos os acontecimentos. E aqui, Ele decretou exatamente o dia, o mês, o ano e a hora que esses demônios devem ser soltos. Para quê? Veja só, a primeira leva de demônios é só para atormentar o homem, torturar, oprimir, sofrimento. Estes 4 grandes generais, foi dado a eles que não atormentassem, que matassem os homens. Olha o verso 15. Foram então soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia e o mês, para que matasse a terça parte dos homens. Meu irmão, uma terça parte dos homens, aqui não é números literais, Apocalipse não é literal, é simbólico, mas dá a ideia de uma porcentagem altíssima. O final dos tempos será marcado por morticínio, genocídio, matança, mortes e homicídios e assassinatos e crimes e suicídios e pestes marcarão esse tempo. Deus punirá essa geração com o flagelo da morte, e ela virá nas mãos de demônios. Mas veja só, eles não vêm sozinhos não, eles têm um exército, são generais. Olha o verso 16. E o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E ouviu o seu número. Alguém sabe calcular? 20.000 versus 10 milhares? 20.000 versus 10 mil. 200 milhões. O maior exército do mundo é o dos Estados Unidos da América. São 2 milhões de soldados. Quase 2 milhões de soldados. É o maior exército do mundo, Estados Unidos da América. O segundo é o da Rússia, com 1 milhão e pouquinho. Alguém já viu um exército com 200 milhões de soldados? Mas peraí, não são 200 milhões de soldados, são 200 milhões de demônios. Esses 4 grandes anjos são 4 generais, 4 príncipes, 4 demônios de patente, que reunirão 200 milhões de demônios. Para quê? Verso 17. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Verso 18. Por meio desses 3 flagelos, a saber, fogo, fumaça e enxofre que saiu da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Verso 19. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpente, e tinha cabeça e com elas causavam dano. Até aí. A 5ª trombeta, o segundo ai, irmãos, não são os demônios que estão aqui, o abismo, o Tártaros, lugar onde estão aprisionados os demônios desde a queda. Para esse dia, hora, ano, serão soltos 4 grandes príncipes, com 200 milhões, não é literal, mas é para mostrar um número gigantesco, vão ser autorizados. Matem os homens, matem, eu quero morte, óbitos, cadáveres. E a maneira que é descrita eles aqui, descreve eles, por exemplo, por meio desses 3 flagelos, a saber, fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saiu da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Esses elementos aqui, fogo, fumaça e enxofre, são elementos comuns da guerra. Você não vai ver demônio na rua com couraça de cavalo, com cabelo comprido. São espíritos malignos que atuarão através de entidades, exércitos, crime organizado. A Bíblia fala aqui, dá a ideia de componentes de guerra, pólvora, bala, componente químico, ácidos, energia nuclear. Vai haver um momento de tantos conflitos na terra, que os homens serão ceifados por guerras, por bombas disparadas, por contaminação radioativa, nuclear, química, vai ceifar a vida de milhares. É mais ou menos a ideia.
que ele dá aqui. Só que atrás da pólvora, dos canhões, das guerras, estará Satanás, com milhões de demônios, matando, promovendo uma carneficina. Mas veja só, o juízo aqui não é pleno. O juízo aqui ainda está misturado com um pouco de misericórdia. Sabe por quê? Porque todos os juízos despejados falam uma terça parte dos homens, uma terça parte da terra, uma terça parte dos rios. Ou seja, 2/3 permanecem bem. Por quê? Porque a ideia de Deus nesses juízos iniciais é chamar o homem ao arrependimento, é chamar o homem à conversão, a se voltar para Deus. Mas ele não vai se voltar. Se não, vejamos o verso 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, olha só, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Verso 21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem dos seus furtos. Apesar desses juízos estar caindo sobre a terra, 1/3 dos homens, 1/3 disso, demônios, guerras, tudo. Os que sobreviverem e verem aqueles sinais, como sinais de alerta, não se arrependerão, continuarão duros, obstinados. Aqui é para te dar uma amostra, meu irmão, que nada pode mudar o coração de um homem, só a graça de Deus, só o Evangelho. Você pode queimá-lo, esquartejá-lo, picoteá-lo, torturá-lo, nada muda o coração de um homem, a não ser a graça de Deus, o Evangelho de Cristo. Antes de você fechar o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Talvez você assista os vídeos do canal há muitos anos e ainda não é inscrito. Então, eu te convido agora mesmo a se inscrever. Basta você clicar no botão vermelho aqui embaixo do vídeo e inscreva-se. E para você receber novas notificações de novos vídeos do canal, acione o sininho que está à direita deste botão. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei. E ajude o canal Defesa do Evangelho a alcançar mais pessoas, para que possam ouvir o verdadeiro Evangelho. Deus abençoe você e um forte abraço.